Bem-vindos ao Posologia Tech, criado pelo professor Sérgio Araújo. O seu guia para desvendar o mundo da tecnologia. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo da inteligência artificial. IA na prática clínica. Isso. E como essa ferramenta poderosa está moldando o futuro da saúde. Preparados. Se preparem para uma imersão nos avanços, aplicações e desafios da IA na saúde. É isso que a gente vai ver hoje? Desde diagnósticos ultra precisos até tratamentos personalizados, vamos explorar tudo. Vamos começar nossa jornada com esse artigo que faz uma retrospectiva fascinante. Uma viagem no tempo. Da história da IA, mostrando como tudo evoluiu desde os primórdios. Desde os sistemas baseados em regras até a era do aprendizado de máquina e deep learning. Impressionante a velocidade, né? É impressionante mesmo. O artigo destaca bem essa progressão e traça paralelos com momentos históricos da IA. Você lembra do Deep Blue da IBM? Sim. Que venceu o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1997? Que legal. E a popularização dos assistentes virtuais como a Siri da Apple e a Alexa da Amazon. Nossa, verdade. Isso demonstra a capacidade da IA de entender e responder à linguagem humana. E o impacto disso é enorme. Verdade, a IA já está presente em tantos aspectos das nossas vidas. É verdade. Mas, focando na saúde, o artigo explica de forma bem didática os conceitos de Machine Learning, Isso. Deep Learning e Natural Language Processing, o famoso NLP. Você poderia nos guiar por esses conceitos, Claro, sem problema nenhum. de forma que todos possam me entender. Machine Learning. Pense como ensinar um novo idioma a uma criança. Certo. Você apresenta as palavras, corrige os erros e com o tempo ela aprende a se comunicar. O Deep Learning leva isso a outro nível. É como se a criança, além de aprender o idioma, entendesse as nuances, a gramática por trás dele. E o NLP entra em cena para permitir que as máquinas compreendam a linguagem humana, como se estivessem lendo um texto médico e extraindo informações relevantes. Aliás, falando em redes neurais artificiais, Redes neurais artificiais, me explica melhor, por favor. essas redes são a base do Deep Learning e são inspiradas no funcionamento do cérebro humano. Imagine um conjunto interconectado de neurônios artificiais que processam informações e aprendem com elas, Nossa. reconhecendo padrões complexos. É como se a máquina simulasse o processo de aprendizagem do nosso próprio cérebro, só que em escala computacional. Fascinante. Não. É incrível como a tecnologia está se aproximando do funcionamento do nosso próprio corpo. É verdade. Mas, voltando ao tema principal, o artigo levanta uma questão crucial. Será que a IA pode realmente oferecer diagnósticos mais precisos? Essa é uma das grandes promessas da IA na saúde. E o artigo detalha como o Machine Learning, in particular, analisa grandes volumes de dados, como imagens médicas, exames laboratoriais, históricos de pacientes, com o objetivo de identificar padrões que muitas vezes passam despercebidos pelos médicos. E estudos já apontaram para a performance da IA em comparação com especialistas humanos. Sim, os resultados são promissores. É legal. Mas ainda estamos no começo dessa jornada. Alguns estudos mostram alta precisão da IA na detecção de melanoma, câncer de mama e retinopatia diabética, por exemplo. Olha só. Em alguns casos, a IA até superou médicos experientes. Nossa, sério. Mas é importante lembrar que a IA é uma ferramenta poderosa para auxiliar os profissionais, não para substituí-los. Entendo, a IA é como um parceiro do médico Exatamente. e não um substituto. Isso, Mas imagino que existam desafios a serem superados, certo? sem dúvida. Afinal, nenhuma tecnologia é perfeita. A interpretação de dados complexos, a necessidade de dados de alta qualidade para treinar os algoritmos e a garantia da privacidade dos pacientes são apenas alguns dos desafios. É, claro. Claro, a integração ética e responsável da IA no dia a dia dos profissionais de saúde é fundamental. Falando em desafios, o artigo explora o papel da IA na análise genômica. É impressionante como essa área está avançando. O que me fascina é a sinergia entre a IA e a genômica. Imagine a IA revolucionando a medicina personalizada, identificando genes ligados a doenças e prevendo a resposta individual a medicamentos. Imagine um futuro com tratamentos 100% adaptados ao seu perfil genético. Parece até roteiro de filme. É verdade? Me fale mais sobre as aplicações práticas dessa combinação de IA e genômica. A IA já está sendo usada para monitorar doenças emergentes, como a COVID-19. Nossa. Também está ajudando a identificar marcadores genéticos de suscetibilidade a doenças como o autismo. Veja só. E acredite, a IA pode até prever riscos individuais para doenças como hipertensão, depressão e Alzheimer.
analisando seu DNA. É muita informação para processar. E no desenvolvimento de medicamentos, a IA também está presente. Com certeza. A IA acelera a descoberta de novos medicamentos e identificação de novos alvos terapêuticos. E o mais interessante é que a IA pode prever a toxicidade de medicamentos em desenvolvimento. Nossa. O que reduz as falhas em testes clínicos e acelera a chegada de novas terapias aos pacientes. É um avanço e tanto. Com tantos avanços, como garantir que médicos e outros profissionais de saúde acompanhem essa revolução? Afinal, a IA está mudando tudo muito rápido. A educação continuada em IA é essencial para os profissionais de saúde. Eles precisam entender as capacidades, as limitações e, principalmente, as implicações éticas da IA na prática clínica. A IA não veio para substituir os médicos, mas para ser uma ferramenta poderosa que os auxilia a tomar decisões mais precisas e personalizadas. Falando em auxílio, o artigo também menciona o uso da AI na otimização de doses de medicamentos. Isso é crucial para medicamentos com janelas terapêuticas estreitas, não é mesmo? Exatamente. A IA pode ser uma grande aliada na medicina de precisão, ajudando a determinar a dose ideal para cada paciente. Legal. A IA leva em consideração variáveis individuais, como genética, estilo de vida, histórico médico. É a personalização da medicina em ação. E o monitoramento terapêutico de medicamentos, o famoso TDM, também está sendo impactado pela IA? O TDM está passando por uma verdadeira revolução. Olha só. Algoritmos inteligentes analisam dados do paciente em tempo real, prevendo a resposta ao medicamento e alertando os médicos sobre potenciais efeitos adversos. Com isso, é possível ajustar a terapia rapidamente, evitando complicações. E varfarina é aquele medicamento que exige um controle rigoroso da coagulação. Sim. A IA pode ajudar nesse caso. Com certeza. Um estudo comprovou a eficácia de um algoritmo de IA na predição de IEE e na otimização da dose de varfarina. E sabe o que é mais impressionante? O algoritmo superou a performance de médicos especialistas. Boa. E a quimioterapia, com seus efeitos colaterais intensos, também pode se beneficiar da IA. Sim. O artigo menciona a plataforma Curat AI, um sistema que utiliza a IA para otimizar doses de quimioterapia de forma dinâmica, com base nos dados de cada paciente. Legal. Os resultados são animadores. Que bom. Com redução da dose, aumento das taxas de resposta e maior duração da resposta em comparação com o tratamento padrão. Incrível como a AI está impactando diversos aspectos da medicina, É verdade. mas saindo do nível individual e indo para o nível populacional. Isso. Como a AI pode contribuir para a gestão da saúde pública? A IA é fundamental na análise preditiva em saúde pública, permitindo identificar pacientes em risco de desenvolver doenças crônicas, prever readmissões hospitalares e otimizar a alocação de recursos. Imagine o impacto disso na saúde da população como um todo. Pode nos dar um exemplo prático de como isso funciona? Imagine um sistema de IA que analisa dados de pontuários eletrônicos, resultados de exames e até informações de redes sociais para identificar padrões e tendências em saúde. Com base nesses dados, a AI pode alertar os gestores de saúde sobre surtos de doenças, Sim. grupos populacionais com maior risco para certas condições e até prever a demanda por leitos hospitalares em determinadas épocas do ano. Nossa. É como ter uma bola de cristal da saúde pública. E no Brasil já existem exemplos de aplicação da IA em saúde pública. Ainda estamos engatinhando nesse campo. Mas há iniciativas promissoras. Algumas cidades já utilizam a IA para otimizar o agendamento de consultas e exames, reduzindo o tempo de espera e melhorando o acesso ao serviço de saúde. Que notícia boa. E o que você acha do uso da IA como consultor médico? Essa ideia me deixa um pouco apreensiva. É compreensível ter essa apreensão, mas é importante entender que a IA não vai substituir os médicos, mas sim auxiliá-los na tomada de decisões. Sistemas de IA podem fornecer informações precisas e atualizadas sobre medicamentos, interações medicamentosas, diretrizes clínicas e até auxiliar na interpretação de exames. Seria como ter um supercomputador médico ao seu lado, disponível 24 horas por dia. Exatamente. A IA pode ajudar os médicos a se manterem atualizados com a literatura médica, a tomar decisões mais rápidas e eficazes em situações complexas, e a oferecer um atendimento mais personalizado aos pacientes. Mas e a relação médico-paciente? A IA pode afetar ela de alguma forma? Essa é uma questão complexa, que precisa ser analisada com cuidado. A IA pode facilitar a comunicação entre médico e paciente, fornecendo informações claras e personalizadas sobre a condição de saúde, as opções de tratamento e os cuidados necessários. Mas é fundamental garantir que a IA seja utilizada de forma ética e transparente, sem substituir o contato humano e a empatia, que são essenciais para construir uma relação de confiança.
Falando em confiança, o artigo menciona um estudo sobre a percepção do público em relação à IA na saúde. O que ele revelou? O estudo mostrou que a maioria das pessoas está disposta a usar IA para fins relacionados à saúde, mas ainda prefere a interação com médicos humanos, Sim. principalmente em questões complexas ou delicadas. A figura do médico ainda é muito importante para as pessoas. Parece que ainda temos um longo caminho a percorrer para que a IA seja totalmente aceita na área da saúde. Sim, construir confiança leva tempo. Exige transparência, ética e, acima de tudo, foco no bem-estar do paciente. E para finalizarmos essa primeira parte da nossa imersão no mundo da IA na saúde, o artigo também aborda o uso da IA no suporte à saúde mental. Um tema super relevante nos dias de hoje, você não acha? Com certeza. A IA tem um potencial enorme nesse campo. Aplicativos e plataformas baseados em IA podem oferecer suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, a pessoas que sofrem de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. Como a IA pode ajudar na prática? Fiquei curiosa. Esses aplicativos podem usar técnicas de terapia cognitivo-comportamental, TCC, mindfulness e outras abordagens para ajudar as pessoas a lidar com seus sintomas, desenvolver mecanismos de enfrentamento e monitorar seu progresso ao longo do tempo. É como ter um terapeuta virtual no seu bolso. Interessante. Mas imagino que a IA não substitui a necessidade de acompanhamento com um profissional, certo? De forma alguma, a IA é uma ferramenta complementar valiosa, mas o acompanhamento com um psicólogo ou psiquiatra é fundamental. Fer o diagnóstico, a elaboração de um plano de tratamento individualizado e o suporte emocional necessário para lidar com as complexidades dos transtornos mentais. Quais são os maiores desafios que a IA enfrenta no campo da saúde mental? Garantir a privacidade e a segurança dos dados dos pacientes, que são altamente sensíveis, é um dos principais desafios. A personalização do atendimento também é fundamental, Sim. pois cada pessoa tem suas próprias necessidades e reage de forma diferente às intervenções. A IA tem um futuro promissor na área da saúde mental, mas ainda há muito a ser explorado e aprimorado. E com essa reflexão, encerramos a primeira parte da nossa imersão no mundo da IA na saúde. Na próxima parte, vamos explorar como a IA está impactando a educação em saúde. Até lá. Até a próxima. E voltamos com a segunda parte da nossa imersão no mundo da IA na saúde. Na primeira parte, a gente explorou como a IA está revolucionando o diagnóstico e a análise genômica, o desenvolvimento de medicamentos e até a gestão da saúde pública. É realmente impressionante o potencial dessa tecnologia. E agora vamos nos aprofundar em como IA está transformando a educação em saúde, um pilar fundamental para empoderar os pacientes e promover a saúde. Afinal, a informação é poder, né? Com certeza. Lembra que o artigo mencionava o uso de chatbots para educar pacientes? Como isso funciona na prática? Imagina um chatbot que se adapta ao nível de conhecimento do paciente, fornecendo informações claras, concisas e relevantes sobre sua condição de saúde. Opções de tratamento e medidas preventivas. É como ter um professor particular de saúde disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uau! Mas como garantir que a informação seja realmente confiável e personalizada? A chave está na capacidade da IA de personalizar a experiência de aprendizado. Certo. A IA pode usar algoritmos sofisticados para analisar o perfil do paciente, seu histórico médico, suas preferências, e até mesmo seu estilo de aprendizagem, criando um programa de educação em saúde sob medida. É como ter um plano de estudos individualizado, mas para a sua saúde. O artigo citava exemplos específicos de chatbots em ação. Sim. Um dos exemplos era o Prosca, um chatbot, que auxilia na educação de pacientes com câncer de próstata. Ele fornece informações detalhadas sobre a doença, as opções de tratamento, os possíveis efeitos colaterais e os cuidados necessários durante e após o tratamento. E qual foi o impacto do Prosca na vida dos pacientes? Teve resultados positivos? Os estudos mostraram que o Prosca aumentou significativamente o nível de conhecimento dos pacientes sobre o câncer de próstata. Olha só. Com mais informação, os pacientes se sentiram mais confiantes e preparados para tomar decisões informadas sobre seu tratamento. Que legal! E além do câncer de próstata, a IA está sendo utilizada para educar pacientes sobre outras doenças. Com certeza. Chatbots estão sendo desenvolvidos para auxiliar na educação de pacientes com diabetes, doenças cardíacas, doenças respiratórias e diversas outras condições. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para promover a saúde e o bem-estar, fornecendo informações confiáveis e personalizadas a qualquer hora e em qualquer lugar. É realmente animador ver como a tecnologia pode democratizar o acesso à informação em saúde. Mas falando em desafios, a educação em saúde exige mais do que apenas informações, né? Sim, com certeza. É preciso levar em conta as emoções, as crenças e os valores de cada paciente.
Como a IA pode lidar com essa complexidade humana? Você tem razão. A IA precisa ser utilizada com sensibilidade e empatia, reconhecendo a individualidade de cada paciente. É fundamental garantir que os chatbots sejam programados para responder a perguntas complexas. E lidar com emoções como medo e ansiedade e, acima de tudo, incentivar o paciente a buscar o apoio de profissionais de saúde quando necessário. A IA não pode substituir o contato humano, mas pode ser uma ferramenta poderosa para complementar o cuidado. É a questão da confiança. Como garantir que os pacientes confiem nas informações fornecidas por chatbot? A transparência é essencial. É importante que os pacientes saibam que estão interagindo com um sistema de IA e que as informações fornecidas são baseadas em evidências científicas. É preciso deixar claro que o chatbot não substitui o contato com o profissional de saúde, mas sim o complementa, oferecendo informações adicionais e suporte no processo de aprendizado. A construção da confiança é um processo gradual e exige honestidade e comunicação clara. Falando em desafios e oportunidades, o artigo também mergulha nos aspectos éticos da IA na saúde. Essa é uma área que exige muita reflexão. Concordo plenamente. A IA nos coloca diante de questões éticas complexas como a privacidade dos dados, o risco de vieses nos algoritmos e a necessidade de garantir que a IA seja utilizada para o bem da humanidade. Vamos começar pela privacidade dos dados. Com a IA coletando e analisando tanto os dados sobre os pacientes, como garantir que essa informação seja protegida. É uma preocupação válida, não acha? Com certeza. A proteção dos dados dos pacientes é uma prioridade absoluta. É preciso ter mecanismos robustos para proteger os dados contra o acesso não autorizado, uso indevido e vazamentos. A legislação de proteção de dados como a LGPD no Brasil precisa ser rigorosamente aplicada. E os desenvolvedores de ela precisam incorporar a privacidade como um princípio fundamental desde a concepção dos sistemas. A segurança dos dados é um pilar fundamental da ética em IA. E o risco de viés nos algoritmos? Como garantir que a IA não perpetue ou amplifique desigualdades existentes? Essa é uma questão que me preocupa bastante. É uma preocupação importante. Os algoritmos de IA são treinados com base em dados e se esses dados refletirem vieses existentes na sociedade, a IA pode reproduzir e até mesmo amplificar essas desigualdades. Imagine, por exemplo, um algoritmo de IA treinado com dados de um sistema de saúde que discrimina minorias étnicas. Esse algoritmo pode acabar perpetuando essa discriminação, negando acesso a tratamento adequado a esses grupos. Isso seria inaceitável. Com certeza. Que medidas podem ser tomadas para evitar esse tipo de problema? É preciso garantir que os dados utilizados para treinar os algoritmos de IA sejam representativos da diversidade da população e que os algoritmos sejam constantemente auditados para identificar e corrigir vieses. A ética precisa ser um componente central no desenvolvimento e na aplicação da IA na saúde. Afinal, a tecnologia deve servir para promover a igualdade e a justiça social e não para perpetuar desigualdades. E a questão da autonomia do paciente. Com a IA cada vez mais presente na tomada de decisões médicas, como garantir que o paciente continue sendo o protagonista do seu próprio cuidado. A IA não pode tirar o poder de decisão do paciente, certo? Exatamente. A IA nunca deve substituir o julgamento clínico do médico ou a vontade do paciente. A IA deve ser utilizada como uma ferramenta para auxiliar na tomada de decisões, mas a decisão final sobre o tratamento sempre deve ser compartilhada entre médico e paciente, com base em informações claras, completas e compreensíveis. O paciente precisa estar no centro do processo de tomada de decisão e a IA deve ser utilizada para empoderá-lo e não para controlá-lo. E a responsabilidade. Se um algoritmo de IA cometer um erro, quem será responsabilizado? É uma pergunta complexa, né? Com certeza. É uma questão complexa que ainda está sendo debatida. É preciso definir claramente as responsabilidades de cada ator envolvido no desenvolvimento, na implementação e no uso da IA na saúde, desenvolvedores, hospitais médicos e até mesmo os próprios pacientes. A definição de responsabilidades claras é essencial para garantir a segurança e a confiança na IA na saúde. Parece que a IA na saúde nos coloca diante de um futuro cheio de promessas, mas também de desafios éticos e sociais complexos. É verdade. É preciso ter cuidado e sabedoria para usar essa tecnologia da maneira correta. Concordo. A IA tem o potencial de revolucionar a saúde, mas precisamos usá-la com sabedoria e responsabilidade e sempre com foco no bem-estar da humanidade. A ética deve ser o nosso guia e o bem-estar do paciente, nosso objetivo final. E para finalizar a segunda parte, vamos voltar para o nível individual. O artigo menciona o uso da IA para oferecer suporte a pacientes em seus próprios lares. Como isso funciona na prática? Imagine sensores inteligentes que monitoram seus sinais vitais como frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura.
enviando alertas para o seu médico em caso de alterações. Ou imagine um sistema de que analisa seus hábitos alimentares, nível de atividade física e padrões de sono, Sim. oferecendo recomendações personalizadas para melhorar a sua saúde e prevenir doenças. É como ter um assistente de saúde pessoal disponível 24 horas por dia. Seria como ter um anjo da guarda da saúde cuidando de você o tempo todo. Incrível. E aí também pode auxiliar na gestão de doenças crônicas, lembrando os pacientes de tomar seus medicamentos, agendar consultas e realizar exames, além de oferecer suporte emocional e informações relevantes sobre sua condição. A IA pode ser um aliado poderoso para quem precisa de cuidados contínuos. Parece que a IA tem o potencial de transformar a forma como cuidamos da nossa saúde, Isso. tornando o cuidado mais personalizado, acessível e preventivo. É um futuro promissor. Com certeza. A IA pode nos ajudar a viver vidas mais longas, saudáveis e felizes. Mas é preciso usá-la com responsabilidade ética e sempre com foco no bem-estar do paciente. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas o nosso objetivo final deve ser sempre o bem-estar humano. E assim, encerramos a segunda parte da nossa imersão no mundo da IA na saúde. Na próxima parte, discutiremos os desafios e as oportunidades para a implementação da IA na prática clínica e exploraremos o futuro dessa revolução tecnológica que está apenas começando. Até a próxima! E chegamos à parte final da nossa imersão no universo da IA na saúde. Já exploramos como a IA está revolucionando o diagnóstico, o tratamento, a gestão da saúde e até a educação dos pacientes. Mas como toda nova tecnologia, a IA também traz seus desafios. E são desafios cruciais para garantir que a IA seja integrada na prática clínica de forma responsável, ética e, acima de tudo, segura para os pacientes. O artigo menciona a necessidade de dados de alta qualidade para treinar os algoritmos de IA. Qual a importância disso? Imagine um algoritmo de IA treinado com dados incompletos, imprecisos ou tendenciosos. As decisões tomadas por esse algoritmo podem ser equivocadas, colocando em risco a saúde e o bem-estar dos pacientes. É como construir uma casa sobre alicerces instáveis, a estrutura pode ruir a qualquer momento. E como podemos garantir a qualidade dos dados utilizados para treinar os algoritmos de IA? Precisamos de processos rigorosos de coleta, armazenamento e validação de dados, garantindo que a informação seja precisa, completa, consistente e representativa da diversidade da população. A colaboração entre hospitais, universidades e centros de pesquisa é fundamental para a criação de bancos de dados robustos e confiáveis que sirvam como base para o desenvolvimento de algoritmos de IA de alta qualidade. Outro desafio mencionado é a questão da interoperabilidade, o que isso significa na prática. A interoperabilidade é a capacidade dos diferentes sistemas de saúde de se comunicarem e trocarem informações de forma eficiente. Imagine um paciente que precisa ser transferido de um hospital para outro. Se os sistemas de IA desses hospitais não forem interoperáveis, as informações sobre o paciente podem ser perdidas ou fragmentadas, o que pode prejudicar o tratamento dele. Parece que a integração da IA na saúde exige uma mudança profunda na forma como os sistemas de saúde são estruturados e operam. Exatamente. É preciso investir em infraestrutura tecnológica que permita a troca segura e eficiente de informações entre os diferentes atores do sistema de saúde. A padronização de protocolos e a criação de plataformas de compartilhamento de dados são essenciais para o sucesso da implementação da IA na saúde. E a segurança cibernética. Com a IA lidando com dados tão sensíveis como garantir a proteção contra ataques e invasões. A segurança cibernética é uma prioridade absoluta. Hospitais, clínicas e empresas de tecnologia precisam investir em sistemas de segurança robustos que protejam os dados dos pacientes contra acesso não autorizado, vazamentos e ataques de hackers. A conscientização dos profissionais de saúde sobre os riscos cibernéticos e as melhores práticas de segurança também é fundamental. E a questão da regulamentação. Como garantir que a IA na saúde seja utilizada de forma ética e responsável? A regulamentação é crucial para estabelecer limites claros, proteger os pacientes e garantir a confiança na IA. Precisamos de diretrizes que definam os requisitos para o desenvolvimento, a validação e uso de algoritmos de IA na saúde, bem como mecanismos de fiscalização e responsabilização em caso de falhas ou mau uso da tecnologia. Parece que a implementação da IA na saúde é um desafio complexo que exige a colaboração entre governos, empresas, profissionais de saúde e a sociedade como um todo. Com certeza. A IA na saúde é uma responsabilidade compartilhada. Todos nós temos um papel a desempenhar para garantir que essa tecnologia seja utilizada para o bem da humanidade. Para finalizarmos essa jornada pelo mundo da IA na saúde, o que o futuro nos reserva? Quais as tendências que podemos esperar para os próximos anos? O futuro da IA na saúde é promissor. Podemos esperar avanços em áreas como o diagnóstico precoce de doenças, o desenvolvimento de tratamentos personalizados à robótica cirúrgica, a telemedicina e o monitoramento remoto de pacientes. A IA vai mudar a forma como vivemos, envelhecemos e cuidamos da nossa saúde. E com responsabilidade ética e colaboração, a IA pode nos ajudar a construir um futuro mais saudável, justo e sustentável para todos. E assim chegamos ao fim da nossa imersão no mundo da IA na saúde.
Esperamos que você tenha apreciado essa jornada repleta de informações e reflexões sobre o papel da IA na medicina moderna. Continue acompanhando o Posologia Tech para mais conteúdos sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas. Até a próxima!